O guincho dos pneus rompeu o silêncio da rua, e uma menina congelou sob os faróis do caminhão, incapaz de se mover. Assim que a besta de metal rugiu se aproximando, um pastor alemão surgiu do nada, colidindo com ela com tanta força que ambos caíram no chão. O caminhão passou zigue-zagueando, mas quando as pessoas correram para ajudar, a verdade por trás do aparecimento daquele cão deixou todos atônitos. Tinha começado como uma tarde normal. A praça da cidade estava animada com conversas, crianças pulando nas calçadas, comerciantes anunciando seus produtos e pais levando seus filhos para casa antes do anoitecer. Entre elas estava uma menina de não mais de 8 anos, com um casaco muito fino para o frio e sapatos quase gastos. Ela era conhecida pela maioria apenas de vista, embora poucos soubessem seu nome. Para os moradores da cidade, ela era simplesmente a quietinha, uma criança que vagava à margem da vida, observando, mas raramente sendo vista. Naquele dia, quando a multidão se dispersou, ela ficou para trás, segurando um pedaço de pão que havia pedido a um vendedor gentil. Seu estômago roncava, mas seus olhos permaneciam fixos na estrada, onde os carros passavam ruidosamente. Ela não tinha um lar para onde voltar, nenhuma mão para guiá-la, apenas seus próprios instintos frágeis. O barulho de um caminhão se aproximando se aproximava. Ela olhou para cima, assustada, enquanto o veículo pesado contornava a esquina muito rápido, buzinando. O pânico a paralisou no lugar. O pão escorregou de seus dedos. Suas pernas se recusaram a se mover. Naquele instante, um borrão de pelos marrons e pretos cruzou a calçada. O pastor alemão parecia ter surgido do nada, com os músculos tensos e determinados. Ele jogou seu peso sobre a menina, empurrando-a para fora do caminho do caminhão, que passou rugindo, deixando o ar pesado com a fumaça do escapamento e os gritos dos espectadores. A menina ficou estirada no chão, com o coração batendo forte, incapaz de processar o que havia acontecido. Ao lado dela, o cão se levantou, ofegando pesadamente, seus olhos âmbar afiados e inflexíveis. Ele não olhou para o caminhão, que agora desaparecia na estrada. Ele olhou para ela. Suspiros percorreram a multidão que se reunia. Alguém gritou: "Esse não é um vira-lata, é o cachorro da unidade do policial." Outros trocaram olhares perplexos, murmurando sobre como ele havia desaparecido semanas antes, durante uma operação que deu errado. Ninguém sabia para onde ele tinha ido, ou por que havia retornado exatamente naquele momento. A menina, ainda tremendo, estendeu a mão trêmula. O pastor não recuou. Em vez disso, ele pressionou a cabeça gentilmente na palma da mão dela, como se a reivindicasse como sua. O que se seguiu nos dias seguintes revelaria verdades que ninguém naquela cidade poderia imaginar, sobre a menina, sobre o cão e sobre o fio invisível que o destino havia amarrado entre eles muito antes daquele caminhão virar a esquina. A praça permaneceu congelada em silêncio, depois que o caminhão rugiu ao se afastar, seu eco engolido pelas ruas estreitas. A menina sentou-se lentamente, o peito subindo e descendo com respirações irregulares, o pastor alemão nunca saindo do seu lado. Seu corpo estava tenso, orelhas em pé, todos os músculos prontos para saltar novamente se o perigo voltasse. Sussurros se espalharam como fogo entre os espectadores. "Você viu isso? Ele a empurrou para longe. É o pastor da unidade K9. Achei que ele tivesse desaparecido. Como ele foi parar aqui?" A menina abraçou os joelhos, com os olhos arregalados, sem saber se deveria correr ou ficar. As pessoas olhavam, mas ninguém se aproximava dela. Não estavam acostumadas a entrar no mundo dela. Ela era a criança que eles tinham pena de longe, aquela que dormia em becos e vasculhava restos. A maioria havia se acostumado a ignorá-la, fingindo que ela não estava lá. Mas agora, com um cão policial treinado ao seu lado, era impossível ignorá-la. O pastor olhou em volta, com as narinas dilatadas, como se estivesse procurando alguém. Então, seu olhar voltou para a menina. Ele se aproximou, pressionando o flanco contra o braço dela. O gesto a assustou, mas também a encheu de calor. Um conforto estranho e intenso. "Calma, menina", murmurou um lojista, embora não estivesse falando com ela. Seus olhos estavam fixos no cão, meio admirados, meio assustados. "Esse pastor já passou por muitas coisas. Ele não é um vira-lata." A menina acariciou o pelo áspero com hesitação. Sua mão tremia,
Mas o pastor se inclinou para ela, firme e calmo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu segura. Um homem abriu caminho entre a multidão, com seu uniforme amarrotado, mas ainda reconhecível. O policial Ramírez. O único policial em quem a maioria dos moradores da cidade confiava. Seu rosto se contraiu quando viu o cão. Shadow, sua voz falhou. É você mesmo? As orelhas do pastor se moveram. Ele latiu uma vez, com um latido agudo e autoritário. Os olhos de Ramírez se arregalaram. É ele, sussurrou. O cão que desapareceu após a operação policial. Murmúrios confusos encheram o ar. A operação policial era uma ferida que ainda permanecia na memória da cidade. Tinha terminado em caos, com os criminosos a dispersarem-se e o Shadow a desaparecer no fumo dos tiros. Alguns diziam que ele tinha sido morto, outros diziam que ele se tinha tornado selvagem. Ninguém imaginava que ele voltaria assim, salvando uma menina que ninguém se importava em notar. Ramírez se agachou, falando baixinho. Onde você esteve, garoto? Seus olhos se voltaram para a menina e sua testa se franziu. E por que com ela? A menina recuou, agarrando-se ao pelo de Shadow como se fosse uma tábua de salvação. Ele é meu agora, ela disse, com a voz rouca, mas firme. Ele me salvou. A multidão ficou boquiaberta. Ramírez abriu a boca para discutir, mas parou. Ele viu a maneira como Shadow estava em pé ao lado dela, com o peito largo e a cauda baixa, mas firme. Não era apenas proteção, era lealdade. Ramírez suspirou, levantando-se. Então talvez o destino tenha decidido que ele deveria ser. À medida que a multidão se dispersava, as pessoas cochichavam sobre o que tinham visto. Alguns murmuravam sobre presságios, outros sobre milagres. Mas uma coisa era certa: nem a menina nem o pastor poderiam mais desaparecer no meio da multidão. Naquela noite, ela o levou ao beco onde costumava dormir, enrolada contra caixotes velhos, com apenas pedaços de papelão para se aquecer. Ela esperava que ele fosse embora assim que percebesse o tipo de vida que ela levava. Mas, em vez disso, ele se acomodou ao lado dela, enrolando seu corpo enorme em torno de seu pequeno corpo, um escudo vivo contra o frio. Pela primeira vez em meses, ela dormiu sem acordar com medo. Ao amanhecer, Shadow a acordou com um empurrãozinho, seu nariz frio contra a bochecha dela. Ele latia baixinho, pedindo que ela se levantasse. Ela esfregou os olhos, confusa. O que foi, garoto? Ele deu alguns passos, depois olhou para trás, esperando. Ela o seguiu relutante, seus pés descalços dormentes contra os paralelepípedos. Ele a levou até a periferia da cidade, onde a estrada se estendia em direção às colinas. Lá, meio enterrado na neve, havia algo embrulhado em uma jaqueta policial esfarrapada. A garota engasgou. Ela se ajoelhou, limpando o gelo. Dentro havia um caderno, com a capa manchada, mas intacta. Ela o abriu com as mãos trêmulas. Páginas de escrita cuidadosa preenchiam o livro. Nomes, lugares, datas, registros, evidências. Shadow latia, seus olhos fixos nos dela, como se a incentivasse a entender. Não foi apenas o destino que o trouxe de volta. Ele não apenas a salvou. Ele trouxe algo para ela. Algo perigoso, algo poderoso, algo que explicaria tudo. E a verdade dentro daquelas páginas chocaria não apenas ela, mas toda a cidade. Enquanto ela segurava o caderno, passos ecoaram na estrada atrás dela. Ela se virou, com o coração acelerado, e viu dois homens observando das sombras. Não eram moradores da cidade. Não eram amigáveis. E seus olhos não estavam nela. Estavam em Shadow. O sol da manhã mal tocava os telhados, quando Emily, ainda segurando o caderno, percebeu que os dois homens atrás dela não eram estranhos de passagem. Suas roupas eram limpas demais, cuidadosas demais para homens que vagavam pelas estradas. Um usava uma jaqueta de couro rígida pelo frio, o outro, um boné puxado sobre a testa. Ambos tinham um tipo de quietude que fazia sua pele arrepiar. O corpo de Shadow enrijeceu instantaneamente. Seus pelos se eriçaram, os lábios se curvaram para trás, revelando os dentes. Um grunhido baixo ressoou de seu peito, vibrando contra o braço de Emily, onde ela segurava seu pelo. O homem de boné levantou as mãos lentamente. Calma, garoto, disse ele, embora seus olhos estivessem fixos, sem tirar os olhos do caderno nas mãos de Emily. Estamos aqui apenas para ajudar. Emily balançou a cabeça,
segurando o livro com mais força. Fiquem longe. O segundo homem riu, sua voz fria. Isso não é seu, pequena. Estamos procurando por isso há muito tempo. É melhor entregar antes que alguém se machuque. O coração de Emily batia forte. Ela queria correr, mas suas pernas se recusavam a se mover. O livro parecia pesado em suas mãos, mais pesado do que qualquer coisa que ela já tivesse carregado. Ela não sabia o que ele continha, apenas que Shadow a havia levado até ele, e isso significava que era importante. Shadow latia uma vez, alto e agudo, o som ecoando no ar tranquilo da manhã. Os homens recuaram, suas mãos se movendo em direção aos casacos. Emily percebeu o brilho de metal sob o couro. Facas, talvez pior. Sua respiração parou. Ela sussurrou: "O que fazemos?" Shadow não hesitou. Ele a empurrou para trás com o ombro, colocando-se entre ela e os homens. Seu rosnado se intensificou, um som que parecia vibrar pela terra. O homem de boné sorriu com desdém. "Esse vira-lata não é nada sem seu treinador. Você acha que ele vai lutar por você?" A voz de Emily falhou, mas foi ouvida. "Ele já lutou." O sorriso sarcástico do homem vacilou, apenas por um momento. Mas então ele se lançou para a frente. Aconteceu mais rápido do que Emily conseguiu processar. Shadow se lançou como um raio, seu corpo batendo no peito do homem com tanta força que ambos caíram na neve. O segundo homem xingou, sacando uma faca e avançando. Emily tropeçou para trás, segurando o caderno contra o peito. Shadow girou, com as mandíbulas estalando, e a faca caiu no chão enquanto o homem gritava de dor. O pastor estava agora sobre os dois homens, com os dentes à mostra, todo o seu corpo enrolado em fúria. "Corra, garota!" cuspiu o homem no chão lhe segurando o braço. "Corra antes que aquele cão te derrube também." Mas Emily não correu. Algo dentro dela, medo, coragem, desespero, aprendeu no lugar. Ela ergueu o caderno, sua voz trêmula, mas clara. "Você quer isso? Então terá que passar por ele. E por mim." Os homens trocaram um olhar, com sangue e medo nos olhos. Shadow rosnou novamente, dando um passo à frente, seu corpo bloqueando completamente a visão de Emily. Por um longo momento, os homens hesitaram. Então, xingando baixinho, eles tropeçaram de volta para dentro das árvores, desaparecendo nas sombras tão rapidamente quanto haviam chegado. Emily caiu de joelhos, com o corpo todo tremendo. Shadow voltou para o lado dela, pressionando a cabeça contra o peito dela, sua respiração quente contra a pele dela. Ela se agarrou a ele, soluçando. Você me salvou de novo." O caderno repousava pesado em seu colo. Ela o abriu, forçando suas mãos trêmulas a virar as páginas. Dentro, havia nomes que ela não reconhecia, datas, esboços de rostos, mapas com círculos rabiscados em vermelho. Não eram apenas evidências, era uma história oculta, perigosa o suficiente para que homens matassem para silenciá-la. Shadow cutucou o livro, choramingando baixinho, depois o empurrou contra as mãos dela, como se a incentivasse a continuar. Emily engoliu em seco. "É por isso que você voltou, não é? Não só por mim. Por isso..." Um som atrás dela a assustou, uma bengala batendo no chão congelado. Ela se virou, com o coração batendo forte, mas sentiu um alívio. Era o policial Ramírez, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele parou de repente quando a viu segurando o caderno, com Shadow ao seu lado. Onde você encontrou isso?" Sua voz estava tensa, quase com medo. Emily olhou para ele, sua voz quase um sussurro. "Shadow me mostrou." Os olhos de Ramírez se voltaram para a floresta, onde os homens haviam desaparecido. Depois voltaram para o livro. Ele exalou profundamente, passando a mão pelo rosto. "Então você está em mais perigo do que imagina. Esse caderno não é apenas uma prova, é uma sentença de morte se ficar nas mãos erradas." Emily apertou com mais força a capa desgastada. Ela olhou para Shadow, que se aproximou dela. E pela primeira vez, ela sentiu não apenas medo, mas determinação. Ela não iria deixar a verdade desaparecer. Antes que Ramírez pudesse dizer mais alguma coisa, um tiro ecoou à distância, ressoando entre as árvores. Shadow latiu furiosamente, com as orelhas para trás. O sangue de Emily gelou. Quem quer que fossem aqueles homens, eles ainda não tinham terminado. E, desta vez, não estavam sozinhos. O tiro ecoou como um trovão,
espantando os corvos das copas das árvores. Emily apertou o caderno com mais força, os nós dos dedos brancos, o corpo todo tremendo. O latido de Shadow rompeu o silêncio, agudo e imponente, seus músculos tensos como uma corda de arco. Ele se posicionou entre ela e a linha das árvores, seu rosnado um aviso baixo e contínuo que fez até Ramírez enrijecer. "Abaixe-se", sussurrou Ramírez, puxando Emily para o chão atrás de um tronco caído. Ele sacou sua arma, os olhos vasculhando a floresta. Sua voz estava tensa. Aquilo não foi um tiro de advertência. Eles estão se aproximando. O coração de Emily disparou. Por que eles querem tanto o caderno? Ramírez balançou a cabeça, com gotas de suor escorrendo pela têmpora, apesar do frio. Porque ele os nomeia. Cada acordo, cada pagamento, cada crime ligado à gangue que invadiu esta cidade. Esse caderno poderia destruir metade dos homens que pensam que mandam neste lugar. O estômago de Emily se revirou. Ela olhou para as páginas novamente. Nomes, datas, rostos. Ela não tinha certeza do que tudo isso significava, mas sabia uma coisa. Shadow o trouxe de volta por um motivo. Outro tiro rasgou o ar, mais perto desta vez, a bala passando por entre os galhos acima deles. Emily gritou, abaixando-se ainda mais. Shadow latia novamente, orelhas para trás em seu corpo vibrando de fúria. "Fique abaixada", se ordenou Ramírez. Ele segurou a pistola com as duas mãos, examinando as árvores. "Eles querem o livro, e se chegarem perto o suficiente, vão levar você também." Antes que Emily pudesse responder, uma voz soou da floresta. "Entregue, policial! Você sabe que o que está nele não pertence a uma criança, nem a você. Dê-nos o caderno e talvez deixemos você ir embora." O peito de Emily apertou. Os homens estavam se aproximando. Ela podia ouvir o barulho das botas na neve, se aproximando dos dois lados. Shadow rosnou mais alto, com o rabo rígido, pronto para atacar. Ramírez respondeu, com a voz firme, apesar do medo em seus olhos. "Vocês sabem que não posso fazer isso. Se querem o livro, venham buscá-lo." Uma risada fria e aguda respondeu. "Planejamos fazer isso." 3 figuras surgiram das árvores ao mesmo tempo, rifles brilhando na luz fraca. Emily gritou, pressionando-se contra o tronco. Shadow lançou-se como um míssil, seu corpo colidindo com o homem mais próximo antes que ele pudesse atirar. O rifle caiu no chão e o homem caiu com um grunhido, as mandíbulas de Shadow travadas em seu braço. "Shadow!" gritou Emily, com medo e admiração se misturando dentro dela. Ramírez atirou, o estrondo de sua pistola ensurdecedor. Outro homem cambaleou para trás, seu rifle escorregando de suas mãos enquanto ele caía na neve. Mas o terceiro homem apontou sua arma para Emily. Ela congelou, olhos arregalados, o mundo se estreitando para o círculo negro do cano do rifle. E então Shadow estava lá novamente. Ele atingiu o homem com toda a força, mostrando os dentes, arrastando a arma para o lado antes que ela pudesse disparar. A arma disparou inofensivamente no chão, enquanto Shadow rosnava, seu corpo um borrão de força e fúria. Emily se arrastou para frente, agarrando o rifle caído com as mãos trêmulas. Era pesado, muito pesado, mas ela o arrastou pela neve, sua respiração vindo em suspiros agudos. Ela não sabia como usá-lo. Ela não queria, mas não iria deixá-los ficar com ela. O homem debaixo de Shadow gritou, lutando contra o peso esmagador do cão. Ramírez moveu-se rapidamente, chutando a arma para longe e pressionando a pistola contra o peito do homem. "Chega!" gritou ele. "Acabou!" Mas o homem apenas sorriu, com sangue escorrendo pelo rosto. "Acabou? Você não entende, não é? Não somos os únicos. Você acha que pode protegê-la? O livro, vocês acabaram de pintar alvos nas costas, e aquele cão, ele morrerá antes de terminarmos." O sangue de Emily gelou. Ela olhou para Shadow, seu focinho manchado, seus olhos brilhando com um fogo que ela nunca tinha visto antes. Ele se aproximou dela, seu corpo tremendo, mas seu olhar permaneceu fixo nos homens. O que Ramírez mantinha em cativeiro cuspiu na neve. "Matem-me, não me matem, não importa. Eles voltarão, e continuarão voltando até que o livro desapareça." Ramírez cerrou os dentes. Ele amarrou os pulsos do homem com uma corda áspera do cinto e o arrastou para que se levantasse. "Então é melhor estarmos prontos quando eles vierem." Emily levantou-se lentamente, com as pernas fracas, o caderno pressionado contra o peito.
Ela olhou ao redor para os destroços da luta, as armas quebradas, o sangue na neve, e sentiu algo mudar dentro dela. O medo ainda estava lá, pesado e frio, mas por baixo dele havia algo novo, uma faísca, uma determinação. Shadow cutucou sua mão, com a respiração quente e os olhos âmbar sem piscar. Ele não estava com medo, e se ele não estava, ela também não podia estar. O som das buzinas ecoou pelo vale, baixo e sombrio, ricocheteando nos telhados da cidade abaixo. Emily nunca tinha ouvido nada parecido antes, mas a maneira como o policial Ramírez enrijeceu lhe disse tudo o que ela precisava saber. Seu maxilar se contraiu. Seus olhos se voltaram para a linha das árvores, como se o som em si trouxesse uma ameaça mais próxima do que o vento. "Não é a polícia?" sussurrou Emily, apertando o caderno com tanta força que ele se amassou sob seus dedos. Ramírez balançou a cabeça com voz aguda. "Não, são eles, um sinal. Eles sabem onde estamos." Shadow rosnou, orelhas para trás, seu olhar âmbar fixo no horizonte. Sua cauda estava rígida, todos os músculos de seu corpo tensos como uma corda de arco. O homem capturado, amarrado e sangrando, riu com os lábios rachados. "Eu avisei. Você não está lutando contra uma gangue. Está lutando contra um exército. Esse livro não pertence às suas mãos. Você é um homem morto, Ramírez." E a garota... Shadow estalou as mandíbulas a poucos centímetros da garganta do homem, silenciando-o com um grunhido profundo e estrondoso. Emily recuou, mas seu coração se encheu de uma gratidão intensa. As buzinas soaram novamente, agora mais próximas, respondidas pelo barulho fraco de motores, veículos, caminhões, talvez mais. O chão tremeu levemente sob os joelhos de Emily. Ramírez xingou baixinho. "Não podemos ficar aqui. Estamos muito expostos. Eles vão nos cercar pelos dois lados." Ele agarrou o colarinho do prisioneiro e o empurrou para a frente. "Ande!" Emily tropeçou atrás deles, Shadow pressionado contra sua perna, seu corpo uma parede entre ela e as árvores. Ela sussurrou. "Para onde estamos indo?" Os olhos de Ramírez examinaram a encosta. Há um velho moinho perto do rio, abandonado, mas forte o suficiente para nos proteger por um tempo. Se entrarmos lá, talvez tenhamos uma chance. O peito de Emily apertou. E se não tivermos? O silêncio dele foi resposta suficiente. Eles correram pela floresta, cada estalo de galho fazendo o coração de Emily saltar. As buzinas se calaram, substituídas por gritos à distância. Homens se espalhavam, suas vozes ásperas e ansiosas. Shadow parou de repente, virando as orelhas. Emily congelou, seguindo seu olhar. Através das árvores, ela viu faróis varrendo a neve. Veículos subiam lentamente pela estrada de terra, seus motores rugindo como feras. "Eles estão nos cercando", murmurou Ramírez. Ele puxou Emily para trás de uma árvore grossa, com a pistola firme. "Fique abaixada, fique quieta." Os caminhões pararam. Portas se fecharam. Homens invadiram a floresta, suas botas rangendo. Emily podia ouvi-los rindo, confiantes, como se fossem caçadores e ela nada mais do que uma presa encurralada. O prisioneiro amarrado sorriu. "Viu? Você está acabada. Dê o livro a eles, e talvez eles deixem você rastejar para longe." Emily balançou a cabeça, com fogo no peito, apesar do medo. Shadow não o trouxe de volta para eles. Ele o trouxe de volta para nós, para mim. O homem sorriu com desdém. "Então você morrerá segurando-o." Shadow rosnou novamente, puxando contra o aperto de Ramírez como se quisesse silenciar o homem de uma vez por todas. Mas Ramírez o puxou de volta com voz baixa. "Agora não, garoto. Precisaremos de toda a sua força em breve." Eles se moveram novamente, deslizando pela escuridão até que a silhueta do moinho surgiu à frente. Suas paredes de pedra estavam caindo, o telhado meio desabado, mas ainda de pé como um velho soldado. Ramírez empurrou o prisioneiro para dentro primeiro, depois conduziu Emily. Shadow entrou por último, com as patas silenciosas e o corpo tenso. O ar dentro estava pesado com poeira e um leve cheiro de ferro enferrujado. Vigas quebradas se projetavam do teto, e janelas quebradas deixavam entrar raios de luar. Ramírez barrou a porta principal com uma tábua pesada, seus movimentos rápidos e seguros. "Isso nos dará um pouco de tempo." Emily afundou contra a parede, segurando o caderno.
Suas mãos tremiam, mas sua voz estava firme. O que tem aqui é o suficiente para detê-los, não é? Ramírez olhou nos olhos dela, sombrio. Se chegar às pessoas certas, sim, mas fazer com que chegue lá. Ele balançou a cabeça. Essa é a luta. Um barulho alto do lado de fora o interrompeu. Os homens haviam chegado ao moinho. Sombras passavam pelas janelas. Vozes gritavam ordens. O som de botas circundava o prédio. Emily prendeu a respiração. Ela sussurrou. Eles estão aqui. O prisioneiro riu, sua voz ecoando na escuridão oca do moinho. E desta vez, não há para onde fugir. Shadow pressionou-se contra o lado de Emily, seu pelo eriçado, seu olhar fixo na porta, enquanto ela chacoalhava sob golpes pesados. Ramírez levantou sua pistola, o suor brilhando em sua testa. O caderno parecia mais pesado do que uma pedra nas mãos de Emily, cada página contendo vidas, verdades pelas quais valia a pena morrer. A porta tremeu novamente. Lasca voaram. Os homens gritaram, agora mais alto, mais perto. O pulso de Emily batia forte em seus ouvidos. Ela pressionou a bochecha contra a cabeça de Shadow e sussurrou. Não importa o que aconteça, vamos ficar juntos. A última batida estilhaçou a tábua. A porta se abriu e uma multidão de homens invadiu o moinho, com rifles brilhando no escuro. Shadow avançou com um rugido e Emily gritou quando a batalha começou. A porta de madeira explodiu para dentro, com estilhaços voando pelo chão empoeirado. A luz das lanternas e as chamas das tochas invadiram o moinho quando meia dúzia de homens entraram correndo, com rifles em punho. Suas botas batiam contra a pedra, seus gritos eram agudos e furiosos. "Peguem o livro!" gritou um deles. "Matem o cachorro se for preciso." Shadow se lançou antes que as palavras fossem terminadas. Seu corpo era um borrão de músculos e fúria, batendo no homem mais próximo com tanta força que o rifle voou de suas mãos. Dentes afundaram no tecido e na carne, e o homem gritou, desmoronando sob o peso do pastor. Emily se pressionou contra a parede, segurando o caderno contra o peito. Seu coração batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Ela queria fechar os olhos, bloquear o caos, mas não conseguia. Shadow estava lá fora, lutando por ela. Ramírez atirou, o estrondo de sua pistola ensurdecedor no espaço confinado. Um homem caiu no chão, sua arma deslizando pelo piso. Outro se lançou para a frente, brandindo um bastão. Ramírez se abaixou, sua bengala batendo no chão enquanto ele golpeava o homem com a coronha da pistola. O prisioneiro, ainda amarrado, se jogou contra uma viga quebrada. Emily observou horrorizada enquanto a corda se desgastava sob a tensão. "Ramírez!" ela gritou, mas era tarde demais. A corda se rompeu e o homem se levantou cambaleante, com um sorriso selvagem no rosto. Ele se lançou sobre Emily, rosnando. "Me dê isso, garota!" Ela recuou, segurando o caderno com mais força. "Fique longe!" O homem sorriu com desdém, com a mão estendida, quando Shadow se lançou contra ele, derrubando-o no chão. O livro escorregou das mãos de Emily, deslizando pelo chão. Seu grito perfurou o ar. 2 homens se lançaram sobre ele. Ramírez atirou, atingindo o ombro de um deles, mas o outro agarrou o livro, levantando-o bem alto com um grito triunfante. "Peguei!" "Não!" gritou Emily. Ela se lançou para a frente, agarrando o braço dele com toda a força. Ele girou, dando-lhe um tapa tão forte que ela caiu no chão. Shadow girou, rasgando a perna do homem, e o caderno caiu mais uma vez. Sangue jorrou, e o homem gritou, desabando. Emily rastejou pelo chão com a visão embaçada, os dedos estendidos. Ela agarrou o livro novamente, segurando-o contra o peito como se fosse parte dela. Seus lábios tremiam, sussurrando para ninguém e para todos. "Você não pode ficar com ele. Você nunca ficará com ele." A fábrica ecoava em caos. Ramírez lutava com precisão brutal, cada tiro calculado, cada golpe desesperado. Shadow se movia como uma tempestade, mandíbulas estalando, músculos tensos, um guardião forjado no fogo. Mas eram muitos. Mais homens invadiram pela porta quebrada, se gritando, seus rifles brilhando no escuro. Ramírez tropeçou, caindo de joelhos. Sua pistola clicou vazia. Ele xingou, procurando mais munição. O estômago de Emily se revirou. Eles estavam perdendo. Um dos atacantes a viu encolhida no canto, segurando o livro. "Ali!" gritou ele.
Ele levantou o rifle, mirando diretamente nela. O tempo desacelerou. Emily prendeu a respiração. Seu corpo congelou. Ela não conseguia se mover, não conseguia gritar. E então Shadow estava lá. Ele se jogou na trajetória da bala. A arma disparou, o som rasgando o ar, e Shadow gritou, seu corpo se contorcendo ao cair no chão. Shadow! O grito de Emily rasgou sua garganta. Ela correu até ele, soluçando, suas pequenas mãos pressionando seu lado, onde o sangue escurecia seu pelo. Seus olhos âmbar se voltaram para os dela, doloridos, mas ardendo com determinação. Ele tentou se levantar, pernas trêmulas, um grunhido ainda ressoando em seu peito. Acabe com isso! Gritou um dos homens. Mate os dois! Ramírez, meio caído contra a parede, se forçou a se levantar. Com um rugido, ele balançou uma pesada viga do chão, atingindo o atacante mais próximo no peito. O homem caiu, ofegante. Os olhos de Ramírez brilhavam. Vocês não vão tocar em nenhum dos dois. Os homens vacilaram. Shadow cambaleou de volta aos pés, sangrando, mas com o corpo intacto. Ele ficou em pé sobre Emily, rosnando, desafiando-os a se aproximarem. A visão, o cão e a menina unidos em desafio, fez até mesmo criminosos endurecidos hesitarem. O líder rosnou, empurrando seus homens para a frente. São apenas um vira-lata e uma criança. Peguem-nos. Mas antes que a próxima investida pudesse começar, o som fraco de sirenes reais perfurou a noite. Luzes vermelhas e azuis piscavam através das janelas quebradas. O som ficou mais alto, mais próximo. Os olhos de Ramírez se arregalaram de alívio. Reforços. Os homens xingaram, o pânico estampado em seus rostos. Ainda não acabamos, cuspiu o líder. Isso não acabou. Com um gesto brusco, eles arrastaram seus feridos para fora, recuando para dentro das árvores enquanto as sirenes se aproximavam. O silêncio tomou conta do local, quebrado apenas pelos soluços de Emily e pela respiração ofegante de Shadow. Ela pressionou o rosto contra o pelo dele, sussurrando entre lágrimas. Você me salvou de novo. Você sempre me salva. Ramírez encostou-se na parede, sem fôlego, a pistola pendurada frouxamente na mão. Ele encontrou os olhos de Emily, a voz rouca, mas firme. Essa luta não acabou, garota. Esse caderno é maior do que todos nós. Mas com Shadow, talvez, apenas talvez, você tenha uma chance. Enquanto os policiais invadiam a fábrica, lanternas cortando a escuridão, Emily apertou Shadow com mais força. Um alívio tomou conta dela, até que viu os rostos sombrios dos homens uniformizados. Seus olhos não estavam na gangue, estavam no livro em suas mãos. E naquele momento, Emily percebeu que o perigo não estava apenas fora da lei, mas também dentro dela. O feixe das lanternas cortava a escuridão como lâminas. Botas batiam contra o piso quebrado da fábrica, enquanto meia dúzia de policiais uniformizados invadiam o local, armas em punho. O coração de Emily disparou ao ver os distintivos brilhando à luz das lanternas. Por um momento, ela pensou que tudo tinha acabado, que o pesadelo tinha terminado. Mas então ela viu os rostos deles. Não era alívio, não era preocupação, era severidade, frieza. Seus olhos não procuravam por feridos. Eles se fixaram diretamente no caderno em suas mãos trêmulas. É isso, gritou um policial. Aguarde a prova. Emily instintivamente puxou o livro para mais perto do peito. Shadow rosnou, colocando-se entre ela e os homens que avançavam, com o pelo ensanguentado eriçado. O rosnado do pastor ficava mais profundo a cada passo que davam, um aviso que nenhum deles parecia disposto a testar. Ramírez cambaleou para a frente, ainda segurando sua pistola vazia. Seu rosto ficou sem cor. Não, disse ele bruscamente. Você também não. Um policial zombou. Você deveria saber melhor, Ramírez. Esse caderno não deve ficar à vista. As ordens são claras. Entregue-o. O estômago de Emily afundou. Ela olhou para Ramírez com a voz trêmula. Eles não estão aqui para nos ajudar, estão? Ramírez cerrou os dentes. Não, garota, não estão. O policial mais próximo levantou a mão. Afaste-se, Ramírez. Vamos fazer isso rápido. O rosnado de Shadow rasgou o ar, tão profundo e furioso que os policiais recuaram, apesar de seu treinamento. Seu corpo tremia, sangue escorria de seu lado, mas ele permaneceu firme, desafiando qualquer um a se aproximar. Emily segurou o livro com mais força. Vocês não podem levá-lo,
gritou ela, sua voz fraca rompendo o silêncio pesado. Ele não é de vocês. É a verdade. Shadow o trouxe de volta para me proteger, não para enterrá-lo novamente. Um policial riu sombriamente. Ouçam ela. Ela acha que o vira-lata entende, mas os olhos de Ramírez endureceram. Ele entende mais do que qualquer um de vocês. Ele levantou a pistola. Sua voz firme mesmo com um clique vazio no câmara. Vocês vão ter que passar por cima do meu corpo. Os policiais hesitaram, olhando uns para os outros. Emily percebeu. A incerteza, a vergonha brilhando nos olhos deles. Eles não eram todos iguais. Alguns seguiam ordens sem questionar. Outros reconheciam o fedor da corrupção quando era forte demais para esconder. Abaixem as armas, gritou o líder. Sua mão se moveu em direção ao coldre. Emily prendeu a respiração. Se eles abrissem fogo agora, Shadow se lançaria sobre eles e não sobreviveria a outra rajada. Ela não podia deixar isso acontecer. Antes que o impasse se rompesse, uma voz ressoou do lado de fora. Não atirem! Todos os olhos se voltaram. Uma figura entrou na fábrica, a luz da lanterna brilhando em seu uniforme. Um oficial sênior, o capitão Álvarez. Sua presença preencheu a sala, cada passo seu chamando atenção. Seu olhar percorreu a cena. Os homens feridos, as vigas destruídas, a garota segurando o livro, o pastor sangrando, mas intacto. Álvarez parou na frente de Emily. Seu rosto era indecifrável, sua voz comedida. Dê-me o caderno, criança. A garganta de Emily apertou-se. Shadow aproximou-se, rosnando baixinho, como se lhe dissesse para não ceder. Ela abanou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Não, se eu lhe o der, ele desaparece. Tal como tudo o resto, Shadow não sangrou em vão. Ele salvou-me, salvou toda a gente, para que isto pudesse ser visto. O capitão a estudou, com uma expressão fria. Então, lentamente, estendeu a mão. Você não entende o que está segurando. Esse livro pode derrubar homens com um poder que você nem imagina. Homens que não hesitarão em reduzir esta cidade a cinzas. Você quer isso na sua consciência? As mãos de Emily tremiam. Suas palavras a atingiram como pedras, mas a presença firme de Shadow a manteve firme. Ela sentiu o peso dele contra ela, o calor de seu corpo, a força tranquila em seus olhos. Ele não tinha medo do poder, ele não tinha medo de mentiras. E ela também não podia ter. Ela ergueu o queixo. A única coisa que quero é a verdade. Um silêncio tomou conta do moinho. Até mesmo os policiais corruptos se mexeram, inquietos. Álvarez cerrou os dentes e estreitou os olhos. Então, com um gesto brusco, ele se virou. Recuem. Por enquanto. Os homens baixaram suas armas com relutância. A voz do capitão rompeu o silêncio mais uma vez. Mas saiba disso, garota. Você acabou de fazer inimigos que nem sabia que existiam. E eles virão atrás de você. E atrás dele. Ele acenou com a cabeça para Shadow. Emily abraçou o caderno com mais força, sua voz firme apesar do medo que lhe apertava o peito. Então, deixe-os vir. Enquanto Álvarez e seus homens se retiravam na noite, Ramírez desabou contra a parede, a exaustão estampada em seu rosto. Shadow mancou até o lado de Emily, pressionando-se contra ela. Ela acariciou seu pelo ensanguentado, sussurrando, vamos lutar contra todos eles. Mas quando ela olhou para o caderno, uma página chamou sua atenção, um nome circulado em vermelho, que ela conhecia dos rumores na vila. Sua respiração parou. A podridão não estava longe, na cidade. Estava ali, em casa. Os dedos de Emily tremiam enquanto ela traçava o círculo vermelho desenhado na página. As letras eram irregulares, mas claras. Jonas Hale. Sua respiração parou. Ela conhecia aquele nome. Todos na cidade conheciam. Hale não era um gangster da cidade ou algum funcionário público anônimo. Ele era o prefeito da própria cidade. O homem que fazia discursos na praça, que distribuía pão em festivais, que prometia segurança sempre que problemas se aproximavam demais. Seu estômago revirou. Se o nome dele está aqui, ele faz parte disso. Ramírez se inclinou com o rosto pálido de cansaço, mas os olhos perspicazes. Quando viu o nome, cerrou os dentes. Eu suspeitava, murmurou. Muitas incursões deram errado. Muitas vezes as gangues sabiam dos nossos planos antes de agirmos. Ele tem alimentado e protegido eles, e ficado rico enquanto esta cidade sangra. O peito de Emily apertou. Mas todos confiam nele. Eles nunca acreditarão nisso.
Ramírez olhou para ela, sua voz baixa e pesada. É por isso que tentarão silenciá-la antes que você possa falar. Shadow choramingou baixinho, pressionando a cabeça contra o braço de Emily. Seu pelo ainda estava grudento de sangue, mas seus olhos brilhavam com firmeza. Ele arriscou sua vida por essa verdade, e agora ela entendia o porquê. O caderno não era apenas uma prova, era uma arma, capaz de arrancar a máscara do homem mais poderoso que ela conhecia. Lá fora, a noite estava mortalmente silenciosa, sem buzinas, sem gritos, apenas o barulho do vento soprando entre vigas quebradas. Mas Emily não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. Todas as sombras pareciam profundas demais, todos os sons agudos demais. O prisioneiro amarrado, encostado na parede, riu roucamente. Então você viu, hein? Não importa. Hale é o dono deste lugar. As pessoas o amam mais do que temem a verdade. Hale é intocável. O estômago de Emily se revirou, mas ela não desviou o olhar. Ninguém é intocável. O homem sorriu com desdém. Você vai aprender quando ele vier atrás de você. Pela manhã, a notícia da briga na fábrica havia se espalhado. Os aldeões cochichavam em grupos, olhando para Emily e Shadow quando passavam. Alguns olhavam com admiração, outros com desconfiança, seus olhos se voltando para o livro que ela segurava, como se fosse amaldiçoado. O próprio prefeito Hale apareceu na praça ao meio-dia, com um largo sorriso no rosto e o braço levantado em um gesto teatral de tranquilidade. Meu bom povo, ele exclamou, ouvi os rumores. Pistoleiros, corrupção, cadernos cheios de mentiras. Não temam, seu prefeito está com vocês. Sua voz ressoava como um trovão ensaiado, suave e convincente. Vamos erradicar esses criminosos juntos. Confiem em seus líderes, como sempre fizeram. A multidão aplaudiu com alívio estampado nos rostos. Emily ficou na beira, com um gosto amargo na boca. Agora ela podia ver o cálculo por trás do sorriso dele, o brilho ameaçador nos olhos dele quando os desviou para ela. Ele sabia que ela tinha o livro. A mão de Ramírez apertou seu ombro. Não reaja. Não aqui. Não agora. Mas Shadow rosnou baixinho, com as orelhas achatadas, seu corpo pressionado contra Emily como se estivesse pronto para pular. O olhar de Hale permaneceu sobre eles por mais um momento. Depois, voltou suavemente para a multidão, sua máscara firmemente no lugar. Naquela noite, a vila parecia uma armadilha. Emily sentou-se no canto de sua casa, o caderno aberto em seu colo, Shadow enrolado em torno de suas pernas. Sua mãe se agitava ao lado, torcendo as mãos, murmurando orações. Emily, sussurrou sua mãe, por favor, queime essa coisa. Ela só trará morte para nós. Para ele. Seus olhos se voltaram para Shadow. Medo e amor se misturavam em seu rosto. Emily balançou a cabeça. Se eu queimar, tudo o que Shadow arriscou será em vão. Todos que sofreram serão esquecidos. Eu não vou fazer isso. As lágrimas de sua mãe brilhavam à luz da lâmpada. Você é apenas uma criança. A voz de Emily endureceu. Não mais. Ramírez entrou silenciosamente, seu casaco pesado devido ao frio. Ele parecia cansado, mais velho do que horas atrás. O caderno deve chegar aos investigadores estaduais. Eles são os únicos fora do alcance de Hale. Mas o caminho até lá é longo, e eles estarão nos perseguindo a cada passo. Emily engoliu em seco, acariciando o pelo de Shadow. Então vamos. Todos nós. O olhar de Ramírez suavizou-se diante da determinação dela, mas ele não discutiu. Pouco antes do amanhecer, Shadow se mexeu, com as orelhas em pé. Emily acordou instantaneamente. Ela seguiu o olhar dele até a janela. Uma figura estava parada na praça, imóvel como uma pedra, observando a casa. Então, outra se juntou a ela, e outra. Dezenas de silhuetas, silenciosas, o cercavam. O coração de Emily parou. Ela sussurrou, eles já estão aqui. Ramírez carregou sua pistola com as mãos trêmulas. Hale não vai esperar pela polícia. Ele vai nos esmagar antes que possamos partir. Shadow rosnou, mostrando os dentes na luz fraca. Emily agarrou o caderno, com a respiração ofegante, mas os olhos ardendo com a mesma determinação que iluminava os dele. Eles não iriam esperar para serem levados. A primeira tocha foi acesa do lado de fora, seu brilho tremeluzindo contra a janela. Em seguida, outra e outra.
até que a casa ficou banhada pela luz do fogo. Uma voz soou suave e autoritária, a voz do prefeito Hale. Tragam-me o livro, ou queimem com ele. As tochas projetavam sombras dançantes e selvagens nas paredes da pequena casa. O calor delas penetrava pelas ripas de madeira, e a fumaça da piche queimando enchia o ar noturno. Emily apertou o caderno contra o peito, seu coração batendo tão forte que ela achou que todos lá fora poderiam ouvi-lo. Lá fora, a voz do prefeito Hale soou novamente, calma e autoritária. Você não pode lutar contra a verdade, criança. Dê-me o que você tem e nenhum mal acontecerá a você ou a sua mãe. Recuse, e você condenará toda esta casa às cinzas. Sua mãe soluçava baixinho, segurando os ombros de Emily. Por favor, entregue a ele. Por favor. Mas os olhos de Emily permaneceram fixos nas chamas que lambiam do lado de fora da janela. Ela podia sentir Shadow pressionado contra sua perna, firme e destemido, apesar do sangue que ainda manchava seu pelo. Seu grunhido baixo vibrava em seus ossos. Ele não estava com medo, e ela também não podia estar. Ramírez dirigiu-se à porta, pistola na mão, o rosto pálido, mas resoluto. Ele não vai parar se você lhe entregar. Assim que o tiver, ele vai matar-nos na mesma. Isto não é um acordo, é uma execução. A multidão do lado de fora rugia, batendo contra as paredes. Emily prendeu a respiração ao perceber que não eram apenas aldeões. Ela reconheceu alguns rostos da briga no moinho. Criminosos agora, com o mesmo sorriso de Hale à luz das tochas. A corrupção e o medo se fundiram em uma multidão. Uma tocha quebrou a janela da frente, e as chamas se espalharam pelo chão. Emily gritou, recuando enquanto Shadow saltava para a frente. Crava os dentes no pano em chamas e o arrasta para o lado. Ramírez apaga o fogo, tossindo. Não podemos ficar aqui. Eles vão nos queimar vivos. A voz de Hale corta o caos. Última chance, garota. Saia com o livro, ou as chamas falarão por si. O peito de Emily arfava. Sua mãe agarrou seu braço desesperadamente. Emily, por favor. Não posso perder você. Emily se virou com lágrimas escorrendo, mas sua voz estava firme. Mãe, se dermos o livro a ele, perderemos todos. Sua mãe balançou a cabeça, incapaz de responder. Ramírez chutou a moldura da porta, olhando para Emily. Há uma saída pelos fundos, pela adega. Leva até perto do rio. É nossa única chance. Mas teremos que lutar para chegar lá. Emily assentiu, segurando o livro. Então vamos lutar. A porta da adega rangeu quando a abriram, e o cheiro de terra úmida subiu. Ramírez fez sinal para Emily e sua mãe irem primeiro. Shadow desceu ao lado dela, com as orelhas achatadas e o nariz tremendo a cada som. A passagem era estreita, iluminada apenas pelos raios de luz do fogo que se infiltravam pelas tábuas do piso acima. Os gritos da multidão ficaram mais altos, botas batendo enquanto as chamas crepitavam contra a madeira. No meio do túnel, o som de madeira se partindo os paralisou. Homens haviam forçado a entrada. A voz de Hale gritava ordens lá em cima. Encontrem-nos! Tragam-me o livro! Emily prendeu a respiração. Ela abraçou o caderno com mais força, sussurrando. Shadow, não deixe que eles o levem. Como se tivesse entendido, o pastor se aproximou, guiando-a até que o túnel os expeliu para o ar gelado à beira do rio. A lua brilhava sobre a água, prateada e fria. Mas sua fuga não passou despercebida. Figuras surgiram entre as árvores, balançando tochas. Ali, perto do rio, tiros ecoaram, balas ricocheteando nas pedras. Emily se abaixou, gritando. Ramírez atirou de volta, gritando para que corressem. Shadow saltou para a frente, rosnando, espantando os primeiros homens que se lançaram em direção a eles. O rio sussurrava, negro e rápido sob o luar. A voz de Ramírez estava rouca. Vamos atravessar. É a única maneira. A mãe de Emily gritou. A água vai matá-la. Mas Emily balançou a cabeça com veemência. O fogo vai, se ficarmos. Shadow mergulhou na água primeiro, seu corpo poderoso cortando a correnteza. Emily apertou o livro contra o peito, batendo os dentes. E então seguiu, a água gelada penetrando em seus ossos. Sua mãe gritou seu nome, mas saltou atrás dela. Ramírez tropeçou por último, disparando um último tiro antes de mergulhar. A corrente os arrastou rio abaixo. Emily lutava para respirar, com os braços fracos, mas Shadow nadava ao lado dela,
seu corpo firme contra a torrente. Seus olhos nunca deixaram os dela, mesmo no caos. Eles chegaram à margem oposta, tremendo e ofegantes. Emily desabou sobre as pedras, segurando o caderno encharcado. Sua mãe a puxou para perto, soluçando de alívio. Ramírez tossiu violentamente, arrastando-se para a margem, mas Shadow foi o último a emergir. Ele cambaleou para fora da água, seu lado ferido sangrando na correnteza. Ele se sacudiu, depois se pressionou contra Emily, ofegando forte, mas sem se quebrar. Ela envolveu seus braços em torno do pescoço dele, batendo os dentes. Ainda não acabamos, garoto. Ainda não acabamos. Enquanto cambaleavam para dentro da floresta, o som de buzinas soou novamente do outro lado do rio. Tochas cintilavam através das árvores. A voz de Hale atravessou a água, zombeteira e segura. Você não pode fugir para sempre, criança. A verdade não vai te salvar. Ela vai te enterrar. Emily agarrou o caderno, com Shadow pressionado ao seu lado. E ela sabia, a luta pela verdade tinha apenas começado. A floresta os engoliu, galhos arranhando suas roupas enquanto Emily tropeçava para frente, segurando o caderno encharcado contra o peito. Cada respiração queimava seus pulmões. Cada passo parecia mais pesado, mas ela não parou. Atrás dela, Shadow mancava, seu corpo avançando com pura força de vontade. Cada grunhido uma promessa de que ele não deixaria que nenhum mal a atingisse. Ramírez os guiou pela vegetação rasteira, sua pistola ainda firmemente segurada, embora seu braço tremesse de exaustão. A mãe de Emily seguia logo atrás, o rosto pálido de medo, murmurando orações baixinho, enquanto o brilho das tochas iluminava a margem do rio atrás deles. As buzinas soaram novamente, mais próximas desta vez. Os homens de Hale haviam encontrado uma travessia. Seus gritos ecoavam entre as árvores como lobos uivando em uma caçada. Emily engoliu seu medo. Eles não vão parar, ela sussurrou. Eles vão nos seguir para sempre. A voz de Ramírez era baixa, firme, mesmo enquanto seus olhos se moviam rapidamente para cada sombra. Não para sempre, apenas até colocarmos isso nas mãos certas. Então serão eles que estarão fugindo. Mas Emily não tinha certeza. Ela olhou para o caderno molhado, com a tinta borrada mais legível, e o círculo vermelho ao redor do nome de Hale manchando a página. Será que um único livro poderia realmente quebrar o poder de homens como ele? O estalo de um galho atrás deles congelou seus pensamentos. As orelhas de Shadow se moveram. Ele se virou, rosnando baixinho. Silhuetas se moviam na escuridão, silenciosas, mas rápidas. Desta vez, não eram tochas, eram caçadores. Ramírez sussurrou, continuem andando. Ele deu um tiro de advertência nas árvores. O clarão iluminou silhuetas se escondendo entre os troncos. Mais do que um punhado, dezenas. O peito de Emily se apertou. Eles estavam cercados. O grupo começou a correr, atravessando a vegetação rasteira. Shadow saltou à frente, apesar do ferimento, guiando Emily pelo labirinto de árvores. Sua presença a puxava para a frente, seus olhos dourados brilhando sempre que ela vacilava. Eles chegaram a uma clareira rochosa, com a lua derramando prata sobre as pedras irregulares. Ramírez levantou a mão. Esperem. Sua respiração estava ofegante. Não podemos fugir deles. Vamos nos defender aqui. A mãe de Emily engasgou. Seremos massacrados. Ramírez balançou a cabeça. Não. As rochas nos protegem. Eles não podem nos flanquear sem se expor. Shadow latiu uma vez, com um latido agudo e autoritário, como se concordasse. Emily se agachou atrás de uma pedra, segurando o caderno. Ela podia ouvir botas se aproximando, galhos se quebrando sob o peso. As vozes ficaram mais altas, mais raivosas. Eles estão aqui! Cercem-nos! Tragam a garota viva! Matem o resto! Seu estômago se revirou, mas ela pressionou a bochecha contra o pelo de Shadow. Sua presença constante acalmou seu tremor, o suficiente para respirar. O primeiro homem irrompeu na clareira. Shadow se lançou antes que Emily pudesse gritar, derrubando-o. Ramírez atirou, sua bala acertando em cheio. O homem ficou imóvel. Então, a floresta explodiu. Homens surgiram de ambos os lados, gritando, com rifles brilhando. Balas ricocheteavam nas rochas, enchendo o ar com fumaça e trovões. A mãe de Emily a arrastou para baixo da rocha, protegendo-a com os braços trêmulos.
Shadow lutava como uma criatura possuída. Ele se lançava, mordia, atacava, recuando apenas o tempo suficiente para atacar novamente. Seus rosnados ecoavam como trovões, cada um causando medo nos atacantes que ousavam se aproximar demais. Ramírez disparava tiro após tiro, cada eco respondido por um palavrão ou um grito. Ele se movia com a precisão de um homem que já havia lutado em batalhas antes, cada passo calculado para proteger Emily e sua mãe. Mas eram muitos. Um homem passou por ela, correndo em direção a Emily com uma faca. Ela gritou, levantando o caderno como se ele pudesse protegê-la. Shadow girou, prendendo o pulso do homem com as mandíbulas antes que a lâmina pudesse cair. Sangue jorrou, a faca caiu e o homem uivou enquanto Shadow o arrastava de volta para a terra. Emily soluçava, segurando o livro com mais força. Não deixe eles levarem, ela sussurrou repetidamente, como se estivesse rezando. A multidão pressionava com mais força, forçando Ramírez a recuar. Sua pistola clicou vazia. Ele xingou, jogando uma pedra para ganhar alguns segundos enquanto outro homem corria em sua direção. Eles lutaram, a força do policial falhando diante do grande número de adversários. O coração de Emily batia forte. Ela queria ajudar, mas tudo o que tinha era o caderno. Ela o abriu desesperadamente, folheando as páginas, procurando por qualquer coisa. E então ela viu mapas desenhados com linhas rápidas e irregulares, com setas e círculos, rotas, esconderijos, refúgios. Não eram apenas nomes, era tudo. A prova de que a rede de Hale se estendia mais do que qualquer um imaginava. Um tiro rasgou o ar, atingindo a rocha a centímetros da cabeça de Emily. Ela gritou, abaixando-se ainda mais. Shadow saltou novamente, empurrando o outro homem para trás, mas seu corpo estava ficando mais lento. Seus ferimentos estavam o prejudicando. Ramírez gritou roucamente. Não podemos aguentar muito mais. Os olhos de Emily se voltaram para a floresta ao fundo. Os mapas, o caderno. Tem que haver uma saída. A clareira congelou ao som das sirenes. Até mesmo a multidão de homens de Hale hesitou, suas botas parando bruscamente quando o som agudo cortou a noite. O som era diferente das buzinas que os assombravam. Era mais agudo, mais intenso, o som de veículos oficiais rasgando a estrada. O peito de Emily se encheu de uma frágil esperança. É a polícia, ela sussurrou, segurando o caderno com mais força. A polícia de verdade. Mas Ramírez não se moveu. Sua pistola pendia frouxa ao lado do corpo, seus olhos fixos nas luzes piscantes que se moviam entre as árvores. Não comemore ainda, ele murmurou. Não sabemos de que lado eles estão. A multidão começou a se dispersar, alguns fugindo de volta para a floresta, outros agachando-se atrás das árvores, esperando para ver quem sairia dos carros. As tochas foram apagadas uma a uma, deixando a clareira iluminada apenas pelo luar e pelo brilho fraco e frio dos faróis. Uma comitiva parou. 3 SUVs pretos, com as portas se abrindo em uníssono. Policiais saíram, com rifles em punho. Seus uniformes estavam impecáveis, seus distintivos brilhantes. Um homem avançou, alto, de ombros largos, com o boné puxado para baixo. Abaixem-se! Sua voz ressoou, transmitindo autoridade. Armas no chão! Agora! O coração de Emily deu um salto. Finalmente, alguém para parar isso. Mas então os olhos do homem encontraram os dela. Ele não olhou para a multidão. Ele não olhou para Ramírez. Ele olhou diretamente para o caderno nas mãos dela. E seu sorriso era errado. Traga-me o caderno, ele ordenou. As palavras caíram como gelo. Ramírez xingou baixinho, puxando Emily para mais perto. Eu sabia. São os homens de Hale. Não estão aqui para nos ajudar. Estão aqui para limpar. A multidão relaxou, alguns até rindo enquanto saíam das árvores. Um deles gritou, já estava na hora de vocês aparecerem. O capitão olhou para ele com desprezo. Você falhou, nós não vamos falhar. O estômago de Emily se revirou. Eles não eram salvadores, eram carrascos vestindo uniformes. Shadow rosnou, com o corpo rígido e os olhos fixos na linha de rifles, agora apontados para eles. Seu lado ensanguentado arfava a cada respiração, mas ele não vacilou. Ramírez ergueu sua pistola vazia, com desafio brilhando em seus olhos cansados. Você terá que me matar primeiro. O capitão sorriu. Isso pode ser arranjado. Ele ergueu a mão. Ao meu sinal,
Antes que ele pudesse terminar, Shadow se lançou. Seu rugido rasgou a noite quando ele se jogou contra o oficial mais próximo, prendendo o braço do homem com as mandíbulas. O rifle disparou para o ar, e o caos explodiu instantaneamente. "Peguem o livro!" gritou o capitão. Balas rasgaram a clareira, fazendo faíscas nas rochas e arrancando galhos. Emily se abaixou, segurando o caderno contra o peito, com os ouvidos zumbindo. Ramírez disparou suas últimas balas, derrubando um homem antes que sua arma estivesse vazia novamente. Ele a jogou para o lado, derrubando outro policial com as próprias mãos. Shadow lutava como uma tempestade, correndo, mordendo, recuando, atacando novamente. Mas as chances eram esmagadoras. A cada passo que Emily dava para trás, outro policial avançava. Ela tropeçou nas árvores, sua mãe a arrastando pelo braço. "Corra, Emily! Corra!" Mas Emily olhou para trás. Ela não conseguia. Ramírez estava lutando com dois homens ao mesmo tempo. Shadow travava uma luta furiosa com o outro. Eles não sobreviveriam se ela fosse embora. Seus olhos se voltaram para o caderno. É isso que eles querem. É por isso que não vão parar. Seu coração batia forte enquanto ela gritava: "Parem de atirar. Se vocês querem isso, levem-me." Tudo congelou. Os rifles baixaram ligeiramente. Os olhos se voltaram para ela. Shadow latia furiosamente, contorcendo-se contra seu oponente, como se implorasse para que ela não fizesse isso. O capitão deu um passo à frente, com um sorriso cada vez mais largo. Finalmente, uma escolha sensata. As mãos de Emily tremiam, mas ela ergueu o caderno bem alto. "Vocês querem isso? Então terão que soltá-los. Todos eles." Ela apontou para Ramírez, para Shadow. "Ou vou queimá-lo bem aqui." Suspiros percorreram a multidão. O sorriso do capitão vacilou. "Você não faria isso." A voz de Emily falhou, mas foi ouvida. "Tente me provar." Ela segurou o caderno sobre a chama de uma tocha descartada, com as bordas já enroladas. Os homens gritaram alarmados, levantando os rifles. Shadow rosnou. Ramírez congelou e, pela primeira vez, o império de Hale tremeu. Antes que alguém pudesse se mover, uma voz trovejou da linha das árvores, mais grave e mais velha que a do capitão. "Abaixem suas armas!" Lanternas cortaram a escuridão e novas figuras invadiram a clareira. Investigadores estaduais com suas insígnias inconfundíveis. O rosto do capitão empalideceu. Pela primeira vez, Emily viu medo nos homens que a caçavam. Os recém-chegados se moviam com determinação. Lanternas cortando a clareira, rifles firmes, mas sem frenesi. Suas insígnias brilhavam mesmo na luz fraca. Investigadores estaduais. Não eram fantoches de Hale, autoridade real. "Abaixem suas armas!" gritou seu comandante, com voz firme. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, Emily viu os homens de Hale hesitarem. O rosto do capitão corrupto empalideceu. Seu sorriso desapareceu. "Esta é nossa jurisdição," ele tentou. Mas sua voz falhou sob o peso dos rifles agora apontados para ele. "Vocês não têm o direito." "Cale a boca," o comandante o interrompeu. "Temos registros de suas ligações, seus pagamentos, suas pequenas alianças. Você está acabado." A multidão que havia aplaudido Hale poucas horas antes vacilou. Alguns largaram suas armas imediatamente, jogando-se no chão. Outros trocaram olhares, com a coragem se esvaindo. O peito de Emily arfava, enquanto ela segurava o caderno com mais força. Shadow estava ao lado dela, seu corpo ensanguentado tremendo, mas sem se curvar, seu grunhido ressoando como um trovão distante. Ele os havia segurado por tempo suficiente. Agora, finalmente, a verdade havia vindo à tona. Um dos investigadores se aproximou cautelosamente, com os olhos fixos no livro. "É isso?" perguntou gentilmente, agachando-se para encontrar o olhar assustado de Emily. Os nós dos dedos de Emily empalideceram na capa. "É tudo. Nomes, datas, mapas, tudo. Mas se eu lhe entregar, como posso saber que você não vai enterrá-lo como eles tentaram fazer?" Os olhos do homem se suavizaram. "Porque estamos atrás disso há anos. E porque você e aquele cachorro quase deram suas vidas por isso. Esse tipo de verdade não é enterrada. É gritada dos telhados." Ramírez, machucado e sangrando, assentiu. "Dê a eles, Emily. É por isso que Shadow trouxe de volta, para terminar o que começou na noite da invasão." Emily olhou para Shadow. Seus olhos âmbar se fixaram nos dela,
firmes e compreensivos. Ela pressionou a testa contra a dele, sussurrando: "Tudo bem, garoto. Eu confio em você." Com as mãos trêmulas, ela entregou o caderno. Os investigadores trabalharam rapidamente. O capitão corrupto e seus homens foram desarmados, algemados e empurrados para dentro de veículos. Os partidários de Hale foram reunidos, seus protestos abafados pelo clique das algemas de aço. Mas o prefeito não estava em lugar nenhum. Sua voz ainda ecoava na memória de Emily, prometendo fogo e morte. "Ele vai fugir", murmurou Ramírez amargamente. "As baratas sempre fogem." O comandante ouviu. "Deixe-o fugir. Com este livro, ele não tem onde se esconder. Seu império está acabado." Emily encostou-se em Shadow, finalmente dominada pela exaustão. Sua mãe correu para o seu lado, envolvendo-a em seus braços e soluçando em seus cabelos. "Minha garota corajosa", sussurrou ela. "Minha garota tola e corajosa." Emily fechou os olhos, com a bochecha pressionada contra o pescoço de Shadow. Sua respiração estava irregular. Seu corpo tremia, mas ele ainda se mantinha próximo, ainda a protegendo, mesmo com suas forças se esvaindo. "Ele vai sobreviver?" ela perguntou desesperadamente. Ramírez se ajoelhou ao lado do pastor, passando a mão gentilmente por seu lado. "Ele é forte, mais forte do que a maioria dos homens que conheço. Se alguém pode sobreviver, é ele." Os investigadores carregaram seus veículos, as provas foram recolhidas e os prisioneiros amarrados. O comandante fez uma pausa, olhando para Emily. "Você fez mais esta noite do que a maioria dos homens adultos ousaria fazer. Você e aquele cão salvaram esta cidade." Emily balançou a cabeça suavemente. "Ele me salvou, repetidamente." O comandante sorriu levemente. "Então talvez vocês tenham se salvado mutuamente." O comboio partiu, levando os homens de Hale para a noite. O silêncio voltou à clareira, quebrado apenas pelo crepitar das tochas moribundas e pelo barulho do rio nas proximidades. Emily encostou-se em Shadow, acariciando seu pelo enquanto a primeira luz do amanhecer tingia o céu. Sua mãe colocou um cobertor em seus ombros, sussurrando: "Agora acabou." Mas Emily sabia que não era bem assim. Hale ainda estava lá fora, e as cicatrizes da noite não desapareceriam facilmente. No entanto, pela primeira vez, a esperança não parecia uma mentira. A verdade não estava mais presa nas sombras, estava à mostra, viva, imparável. Ela olhou para Shadow, sua voz suave, mas firme. "O que quer que aconteça, vamos enfrentar juntos." Os olhos do pastor encontraram os dela, cansados, mas ardendo com o mesmo fogo que os havia levado através de todas as provações. Sua cauda bateu uma vez no chão, uma promessa gravada em silêncio. Enquanto Emily caía em um sono exausto, as orelhas de Shadow se moveram. Ele ergueu a cabeça, estreitando os olhos para a linha das árvores. Logo além do brilho do amanhecer, uma única figura observava. Um homem com um casaco escuro, o rosto escondido. E mesmo àquela distância, Emily reconheceria aquela voz quando ela se manifestasse, suave e venenosa. "Isso não acabou, criança." O prefeito Hale não havia fugido. Ele estava esperando. A figura na linha das árvores não se moveu a princípio. Ele permaneceu parado como se tivesse sido esculpido pelo próprio amanhecer, seu casaco esvoaçando ao vento, sua sombra longa e nítida sobre a geada. Quando ele finalmente deu um passo à frente, o coração de Emily afundou. O prefeito Hale, com o rosto calmo e o sorriso venenoso. "Você me custou uma fortuna, garotinha", disse ele, sua voz ecoando facilmente pela clareira. "Mas pior, você me envergonhou. Na frente de homens que não temem nada além da vergonha. Você acha que sua verdade vai te salvar? A verdade queima tão facilmente quanto as mentiras." Emily se pressionou contra Shadow, suas mãos tremendo enquanto acariciava seu pelo ensanguentado. Ele rosnou baixinho, um rugido tão profundo que sacudiu seus ossos. Ramírez se levantou cambaleante, pistola levantada, embora seu braço tremesse de exaustão. "Hale!" cuspiu Ramírez, sua voz rouca. "Você está acabado. Os investigadores têm tudo. O livro sumiu." Mas Hale apenas riu. "Você realmente acha que eu não conheço pessoas em posições importantes? Esse caderno desaparecerá no mesmo fogo que acenderei para a garota e seu vira-lata. E quando isso acontecer, o mesmo acontecerá com sua desafiadora resistência." O peito de Emily se apertou.
Sua mãe segurou sua mão, sussurrando orações. Mas Emily se forçou a ficar de pé, com as pernas tremendo e a voz pouco acima de um sussurro. Você não vai vencer. Todos viram. Todos ouviram. O sorriso de Hale se ampliou. Então deixe-me dar a eles um espetáculo que nunca esquecerão. Ele estalou os dedos. Da floresta, 2 homens armados surgiram, com rifles apontados para Ramírez e a mãe de Emily. Solte o cachorro, ordenou Hale. Dê um passo à frente, garota. Faça-o obedecer, ou colocarei os 2 no chão. O coração de Emily batia forte. Ela olhou para Ramírez, para sua mãe e depois para Shadow. Seus olhos dourados queimavam nos dela, firmes e inflexíveis. Ele sabia. Ele estava pronto. Não, sussurrou Emily, sua voz se elevando. Não vou deixar você machucar mais ninguém. Ela deu um passo à frente, com Shadow ao seu lado. Os homens levantaram seus rifles, mas antes que Hale pudesse dar outra ordem, Shadow explodiu em movimento. O pastor se lançou, mais rápido do que os olhos podiam acompanhar, colidindo com o primeiro atirador. O rifle disparou descontroladamente, o tiro passando zunindo pelo ouvido de Ramírez. Emily gritou, mergulhando baixo, agarrando-se à terra enquanto o caos irrompia. Ramírez disparou sua última bala, atingindo o braço do segundo homem. O rifle caiu, batendo nas pedras. A mãe de Emily correu para chutá-lo para o lado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Hale xingou, tirando uma pistola do casaco. Seus olhos fixaram-se em Emily. Chega disso! O mundo desacelerou. Emily viu a arma se levantar. Viu o dedo de Hale apertar o gatilho. Shadow se soltou do oponente, sangue espirrando, e se jogou entre Emily e o cano da arma. A arma disparou. Shadow gritou, seu corpo se contorcendo quando a bala atingiu seu peito. Ele caiu aos pés de Emily. Não! Seu grito rasgou o ar. Ela caiu de joelhos, segurando a cabeça dele, as lágrimas cegando-a. Fique comigo. Por favor, Shadow, não me deixe. Hale deu um passo à frente, sorrindo com desdém. E assim termina a história de um cachorro que pensava que era importante. Ele levantou a pistola novamente, mirando em Emily. Mas Shadow não estava acabado. Com um rugido que parecia rasgar as profundezas de sua alma, ele se levantou, mostrando os dentes. Ele se lançou sobre Hale, fechando as mandíbulas em torno de seu braço com um estalo de osso. Hale gritou, sua pistola disparando no chão enquanto Shadow o arrastava para baixo. Emily cambaleou para trás, observando através das lágrimas, enquanto o pastor mantinha Hale imobilizado, seu rosnado um trovão de fúria e desafio. Ramírez correu para a frente, agarrando a arma de Hale, arrancando-a de sua mão quebrada. Acabou, sussurrou Ramírez, pressionando a pistola contra a têmpora de Hale. Desta vez é para valer. Os investigadores invadiram a clareira momentos depois, armas em punho, lanternas cortando o amanhecer. Eles congelaram ao ver a cena. O prefeito de sua cidade gritando no chão, os dentes de um pastor alemão cravados em seu braço, uma criança em pé com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com os olhos brilhando de fogo. Emily se ajoelhou ao lado de Shadow, acariciando seu pelo ensanguentado. Você conseguiu, ela sussurrou, com a voz embargada. Você me salvou. Salvou a todos nós. Hale foi arrastado acorrentado, seus protestos abafados pelos gritos dos investigadores e moradores que o seguiam. Pela primeira vez, Emily viu a máscara arrancada dele, sem mais discursos, sem mais mentiras, apenas um homem quebrado, derrotado pela verdade que tentava enterrar. E no centro de tudo estava Shadow, o cão que desafiou balas, corrupção e o próprio medo. A verdade lhes custou sangue, mas venceu. E nessa vitória, Emily e Shadow ficaram ligados, não pelo destino, mas por escolha. O sol nasceu lento e pálido, sua luz banhando o vale com um tom dourado suave. A fumaça subia preguiçosamente das tochas que queimaram durante a noite, agora nada mais do que lembranças fumegantes do caos. Os moradores se reuniram na praça, murmurando em descrença enquanto os investigadores levavam Hale acorrentado. Seu passo outrora orgulhoso havia desaparecido. Seus ombros estavam caídos. Seu braço enfaixado onde os dentes de Shadow haviam deixado um corte profundo. Emily estava perto do centro, com Shadow ao seu lado. O corpo do pastor estava exausto, seu peito enfaixado subindo e descendo pesadamente. Cada passo era uma luta,
mas ele se recusava a deixá-la. Mesmo depois de tudo, ele permanecia de guarda, com a cabeça erguida, os olhos âmbar fixos em qualquer um que ousasse se aproximar demais. Os aldeões, que antes sussurravam que Emily era amaldiçoada, agora a olhavam com admiração. As mães puxavam seus filhos para a frente, dizendo-lhes para se lembrarem do que estavam vendo. Os pais baixavam os chapéus. Alguns até abaixavam a cabeça em vergonha. Foi Thomas, o ancião, que finalmente falou, batendo com a bengala enquanto se aproximava. Sua voz estava rouca devido à idade, mas forte. Nós julgamos errado. Temíamos o que não compreendíamos, mas foram essa criança e esse cão que salvaram a todos nós. Lembrem-se disso, que ninguém mais os chame de amaldiçoados. Os aplausos ecoaram, hesitantes no início, depois aumentando até ecoarem por toda a praça. Emily sentiu o calor inundar suas bochechas. Ela não estava acostumada a ser vista, mas ela olhou para Shadow, pressionando a mão em seu pelo, e sussurrou: "Eles estão aplaudindo você, garoto, pelo que você fez." Shadow se inclinou em direção ao seu toque, abanando levemente o rabo, apesar da dor. Os dias se transformaram em semanas, e a cidade começou a se recuperar. A rede de Hale foi desmantelada quando as evidências do caderno chegaram à capital do estado. Nomes foram lidos nos tribunais, mapas foram analisados, esconderijos foram desmantelados. Homens que antes se consideravam intocáveis foram derrubados, um por um. Emily permaneceu ao lado de Shadow durante todo esse tempo. Ela ajudou a limpar suas feridas, sussurrando histórias para ele tarde da noite, quando pesadelos perturbavam seu sono. Ele descansava a cabeça no colo dela, sua respiração constante afastando o medo. Sua mãe, que antes tinha pavor do pastor, começou a deixar restos de carne na tigela dele, e até acariciava suas orelhas quando achava que Emily não estava olhando. Ramírez, mancando, mas vivo, visitava-os com frequência, contando a Emily como os investigadores elogiavam sua coragem. "Um dia vão escrever sobre isso", dizia ele com um sorriso cansado. "Como uma menina e um pastor alemão derrubaram um império corrupto." Emily balançou a cabeça. "Não qualquer pastor alemão. Meu pastor alemão." A primavera derreteu o resto da neve, e com ela, o medo que dominava a cidade. As crianças voltaram a rir nas ruas. Os comerciantes abriram suas barracas sem olhar por cima dos ombros. E embora as cicatrizes permanecessem, as pessoas começaram a acreditar na verdade novamente. Porque uma menina e um cachorro provaram que era possível sobreviver até mesmo ao fogo. Certa noite, Emily ficou na colina onde tudo começou, o lugar onde Shadow a salvou da morte pela primeira vez. O vento agitava seus cabelos, o sol se punha. Shadow sentou-se ao lado dela, agora mais forte, seu pelo brilhando à luz do entardecer. Ela colocou a mão em seu pescoço. "Conseguimos, garoto. Agora eles sabem a verdade. Nunca vão esquecer." Shadow olhou para o vale, com as orelhas tremendo, e então pressionou a cabeça gentilmente contra o lado dela. Ela sorriu através das lágrimas em seus olhos. "O que quer que venha a seguir", ela sussurrou, "enfrentaremos juntos, sempre." A história do pastor alemão e da menina se espalhou para além da cidade. Os jornais a publicaram, com manchetes elogiando a coragem deles. Alguns chamaram de milagroso, outros chamaram de justiça. Mas, para Emily, era mais simples do que isso. Era a história de um cão que se recusou a desistir, e de uma menina que aprendeu que mesmo a voz mais fraca pode abalar as paredes do poder, se for sustentada pela força da lealdade e do amor. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a para que mais pessoas possam conhecer o poder da lealdade e da verdade. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias inspiradoras de coragem entre humanos e animais.